Adventos Crísticos, Adolfo Marques dos Santos. Capítulo 25. Sagrado Planejamento dos Adventos Crísticos. Por mais acanhada que seja a nossa visão transcendental, podemos perceber o sentido da perfeição da lei de Deus. Mesmo sem poder fixar um tempo terreno, tendo em vista as diferentes interpretações que foram dadas aos adventos da Terra, certo é que o sagrado planejamento dos adventos crísticos vem de milênios. Como referencial, fixemos nossas buscas antes de Moisés implantar o monoteísmo hebreu. Lá estávamos encarnados na condição de discípulos de um mestre, atualmente identificado por nossos superiores do plano luz, sagradas fileiras, apenas por velho mestre. Naquele remoto tempo, o velho mestre, na personalidade de Anfion, anunciava a seus discípulos o sagrado planejamento dos adventos crísticos. Traçou ele os acontecimentos mais relevantes para a humanidade. Entre outros, anunciou o reencarne do sintetizador cósmico da vontade do Cristo Pai, que na Terra recebeu o nome de Jesus, o Nazareno Mestre. No planejamento milenar já constava que agora, exatamente quando a Terra estivesse adentrando Aquário, alguns discípulos do velho mestre estariam encarnados como detentores dos ditames crísticos e outros tantos, formando as correntes protetoras na condição de expositores da proposta adventista. São espíritos que passaram por rígido aprendizado através dos séculos, milênios e eras, para que, 2000 anos depois da divina semeadura feita pelo crístico semeador da Galileia, fossem colhidos os frutos. Em outras palavras, do muito que Jesus falou, somente agora perceberemos a sua grandeza profética. O discípulo do velho mestre, intuitivamente, projetar-se-á a esse passado milenar, a fim de reativar tais registros do inconsciente, o que o auxiliará, com a ajuda de Nicanor, a detonar a sua força superior. É bom recordar que a força superior é comum a todos, embora permaneça em estado de latência na quase totalidade da humanidade. A força crística despertada no homem o fará suficientemente potente para propor à sociedade a substituição do cristianismo social pelo cristianismo crístico. Em 1990, quando do início da implantação dos adventos crísticos, as sagradas fileiras sinalizaram a existência de alguns detentores, mas não disseram quantos. Em 2002, fomos notificados pela espiritualidade de que poucos, por enquanto, estavam conscientes e voltados para a sustentação da sacra tarefa. Quanto aos demais, desconhecemos o porquê, as causas de estarem desvinculados. No entanto, esperamos que, à medida que estes apontamentos forem sendo divulgados, sirvam também para auxiliar no despertar dos demais. Os adventos crísticos, com transparente proposta apoiada na lógica da lei do Criador, naturalmente incinerarão o homem velho e de suas cinzas surgirá o homem novo, convicto e capaz de estimular os adeptos da Boa Nova. O adventista que foi preparado para conduzir almas sabe que é fundamental não se intimidar ante a fúria dos destemidos aventureiros autoimoláveis e predestinados pela insensatez. Para os destemidos quanto à ligação plano-terra-plano-luz, ao receberem, direta ou indiretamente, esses comunicados, regurgitará em suas almas uma crística inquietação, o que lhes permitirá dar ensejo ao empuxo do plano superior, querendo entrar em ressonância com os confrades de sua ordem no plano luz. Surge, dessa forma, a inspiração consciente devido à unificação integral entre receptor e transmissor. Em tal crístico colóquio, ouve-se a voz interior exprimir-se em cântico de harmonias universais. Para quem, amortecido na carnadura, quiser saber se também faz parte do sagrado planejamento voltado para a Terra, que volte no tempo e encontre-se consigo mesmo, assumindo perante Deus, através de seus prepostos,
o compromisso para agora, estando atuando em qualquer vertente da vida humana, dar vazão à sua predestinação, pois, como afirmamos, os adventos crísticos são dirigidos ao homem-espécie e não à sua função social. Aos poucos, a proposição crística vai conduzindo o psiquismo do homem a um contato com a irradiação divina, substituindo a lógica da racionalidade pertencente ao plano material pela lógica transcendental do plano intuitivo, daquele em que o tudo do todo é um turbilhão de esferas, onde a alma, com maior grau de consciência, ouve aquilo que para outros é ensurdecedor silêncio. O sagrado planejamento é mais uma vez apresentado à humanidade. Desta feita, com a capacidade intelectiva do homem observando o seu milenar passado, principalmente nesses 2000 anos de cristianismo, em que a humanidade, apesar do código crístico, o Evangelho, traduzido por Jesus, ainda não entendeu a lei de ascensão moral e continua rodopiando na ciranda do tempo. Sem dúvida que o homem atual encontra-se mais atento e com maior possibilidade de implantar os adventos crísticos, a nova ordem moral da humanidade terrena. Não há dúvida, mesmo para os espíritos míopes, que, sem bondade, sem amor, é nula a lei de ascensão moral. O momento exige esforço individual para reformar-se intimamente até viver-se naturalmente em contato com a essência do Cristo, plano em que se rompem os limites da inspiração consciente e unifica-se com a fonte crística. Com a progressiva conquista do fator moral, o religar é natural. Por essa razão, o convite adventista é dirigido à humanidade e não aos religiosos ou a qualquer outra facção de qualquer natureza. Já se percebe intuitivamente que o advento do Cristo também se propõe a elevar a ciência e a religião ao nível da fé, no sentido mais abrangente de fidelidade aos haveres do Cristo Pai. A espiritualidade anunciou, muitas vezes, que o atual planejamento foi concebido nesses moldes em razão dos detentores encarnados. Assim, os nossos confrades do plano luz estão convictos deste sagrado planejamento e do papel central e preponderante da clerical e sacerdotal participação no evento desses encarnados, agentes redentores. Em sendo detentor agente redentor, ele já interiorizou a nobreza no ato de perdoar os que ignoram a eterna fé, característica da glorificação dos que redimem a outrem. Isso significa lucidez e luminosidade, base imponderável da força superior, apanágio de poucos e advento de Deus Pai único e indivisível, proposto e reposto no Cristo, Senhor nosso e irmão maior. Ser um divulgador da proposta crística, portanto, não é ter mais direitos e sim mais deveres perante os homens e perante Deus. Por isso, ele é um representante voluntário do Cordeiro do Amor e dos santificados de Tames, Jesus de Nazaré. As Sagradas Fileiras, no desempenho de suas crísticas funções, procuram sempre incentivar, enaltecer, apoiar o adventista de boa vontade, visando a despertar-lhe o eu crístico ou força superior, a fim de que possa cumprir a contento o planejamento. Estejamos atentos aos nossos vínculos fincados na eternidade, pois assim escreveram as Sagradas Fileiras. Aquele que louvado é na concepção divina, nada há a opor ou contestar, posto que o bafeja o hálito do Criador. Daquele que inserido está no superior planejamento dos adventos, há de se esperar a igualmente superior inspiração. Em assim sendo, solicitamos dos discípulos do velho mestre espalhados pelo planeta que não se inflamem jamais, sejam plácidos sem perder a natural emoção, pois esta tem sido a postura dos convictos em milênios de amor e fé. Dessa forma, e para a glória do Eterno Pai,
estaremos desfraldando a bandeira do puro Cordeiro, cujo lema irradia para a eternidade feitos divinos, embasados na fraternidade, na compreensão e irmanação pelo caráter, naturalmente amorável, que conduz à santificação do homem, futuro e belo ser, muito mais essência que matéria. A postura translúcida dos arautos condutores meritórios dos ditames crísticos e a participação consciente dos de boa vontade, desarmados para com os haveres do Pai, formarão os alicerces sobre os quais o advento do Cristo está sendo fincado. O Pai conta com os seres humanos de boa vontade. Aleluia! Repitamos todos, amparados na suprema luminosidade dele, o Nazareno Mestre, pela sublime interveniência do velho mestre e amigo, no doce enlevo do radioso Francis, que conclama a manifestação uníssona desta Assembleia de Luz na sagrada proposição dos adventos. Glória! Aleluia! Cristificados somos e renovados seremos na grandiosidade dos de boa vontade, abnegados e devotados companheiros, qualificados, comandados a serviço fraternal, em nome do Pai, voluntariosamente. Vamos orar, vamos pedir ao Cristo Pai proteção e ajuda, a fim de que consigamos implantar os adventos crísticos em nossa consciência, para estarmos em condições de auxiliar os nossos semelhantes.